Olá, hoje vamos falar sobre determinantes do substantivo. No assunto de morfologia, quando nós estudamos as 10 classes de palavras, a gente observa que existem classes que estão relacionadas uma com a outra. Por exemplo, é o caso do substantivo. Ele é uma classe importante, porém, existem outras classes que se relacionam a ele, tá? Por que essas classes se relacionam ao substantivo? Qual é o objetivo dessas classes se relacionarem ao substantivo? Seria, por exemplo, dentro de um sintagma, quando você constitui um enunciado, um sintagma, essas palavras, elas completam o sentido desse substantivo. É por isso que elas são importantes. Então, é por isso que nós estudamos, nós aprendemos esse assunto determinante do substantivo, porque são classes que apoiam, que estão relacionadas com o substantivo e que dentro de um sintagma completam o sentido dele, tá certo? Então, o que seriam os determinantes, tá? Os determinantes, eles caracterizam, tá? Quantificam, especificam, determinam, enfim, eles dão alguma informação sobre o substantivo a qual eles se referem. Sem esses determinantes, as ideias transmitidas pelo contexto ali ficariam vagas, imprecisas. Então, esses determinantes deixam o contexto mais claro, preciso e de melhor entendimento. E quem são esses determinantes? Quem são essas classes que estão ligadas ao substantivo, que se relacionam a ele? Tá? A primeira classe seria o artigo. Tá? O artigo, eles são palavras, é uma classe de palavras que antecede o substantivo. E quando ele antecede, ele pode particularizar esse substantivo ou ele pode generalizar. Ele particulariza quando a gente usa, por exemplo, os artigos definidos, o, a, os, as, e ele generaliza quando ele utiliza os indefinidos, uma, uns, umas. Então, o artigo, ele sempre vem antes, ou seja, ele antecede o substantivo, portanto, ele é um determinante. Outra classe importante que funciona como determinante do substantivo seria os numerais, tá? Os numerais, eles podem quantificar ou ordenar o substantivo, né? Nós temos numerais cardinais, ordinais, multiplicativo, fracionário, coletivo. Então, esses numerais, eles podem, dentro do contexto, assumir essa função perante o substantivo, de ordenar ou de qualificar esse substantivo, tá certo? E outra classe de palavras seria o adjetivo, tá? O adjetivo é uma classe extremamente importante, tá? Para o substantivo. Ele tem a função de caracterizar, de qualificar o substantivo. Os adjetivos, eles podem ser representados pelas locuções adjetivas. Então, as locuções adjetivas, elas exercem a mesma função dos adjetivos, elas também funcionam como determinantes do substantivo. Então, elas também qualificam, elas caracterizam o substantivo. A nossa última classe de palavras que está relacionada e que funciona como determinante do substantivo seria os pronomes, tá? Os pronomes, eles podem representar, retomar ou acompanhar um substantivo, indicando a pessoa do discurso a que esse substantivo se refere, tá? Então, os pronomes aí, eles determinam o substantivo, eles podem representar, eles podem substituir esse substantivo, eles podem indicar a pessoa do discurso, logo, eles são determinantes do substantivo, porque eles se relacionam a essa classe de palavras, tá ok? Aí nós temos um exemplo aí que vocês podem estar observando, que diz o seguinte: essa descoberta fornece novas pistas para 3 estudos aprofundados sobre os mistérios dos planetas. Então, a gente tem lá descoberta, que é o nosso substantivo, e nós temos um determinante que está antecedendo ele, que seria essa. E essa é um pronome demonstrativo, tá? Então, essa é determinante e pertence à classe dos pronomes. Nós temos outro substantivo, que seria pistas,
E nós temos um determinante ligado a esta palavra, tá certo? Que seria novas. Novas é um adjetivo, está qualificando o substantivo pistas, logo ele é um determinante. A gente tem o substantivo estudos, e se nós observarmos estudos, ele tem 2 determinantes. Quem são esses determinantes? Nós temos 3, tá? Que está indicando quantidade, que é um numeral, logo ele é um determinante, e nós temos aprofundados, que está caracterizando estudos. Então, ele é um adjetivo, também funciona como determinante. E nós temos lá mistérios, tá? Mistérios é um substantivo e ele tem 2 determinantes. Um que está antecedendo, lembrem, o artigo ele tem a função de anteceder o substantivo. Ele é determinante universal do substantivo. Então, hoje lá, ele é determinante e ele é artigo. E nós temos dos planetas, que é uma expressão. Se é uma expressão e está qualificando aí mistérios, então é uma locução adjetiva. Também é um determinante do substantivo. Espero que vocês tenham entendido aí o nosso assunto sobre determinante do substantivo e a gente se vê na próxima. Obrigada!